Boa noite, então. Hoje, 27/4, a gente continua com as aulas de Física Fundamental, né, a gravação das aulas. Hoje a gente vai trabalhar o mapa 10, então vocês têm o material de apoio e a lista de exercícios que a gente vai trabalhar disponíveis lá no mapa 10. E essa disponibilização do mapa 10, então, hoje a gente vai falar sobre termometria, tá? Então, o que é termometria ou essa parte que a gente conhece como transferências, escalas termométricas, na verdade, né? Então, essa parte que estuda a parte de calorimetria, que a gente vai entrar agora, nós vamos estudar primeiro, a gente divide essa matéria, né, em duas partes, que é a termometria e a calorimetria. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre termometria, e essa parte de termometria, mais especificamente, a gente vai trabalhar os conceitos, então, de escalas termométricas, tá? Só que dentro dessa termometria, a primeira coisa que a gente precisa verificar, então, são as condições de diferença entre calor, tá? E temperatura, certo? Então, essas duas grandezas, né, que a gente pode dizer assim, temperatura. Essas duas grandezas físicas, elas são coisas completamente diferentes, embora elas estejam ligadas, né, mas elas têm conceitos diferentes. Toda vez que a gente vai falar em calor e temperatura, a gente tem que lembrar que elas não são a mesma coisa, tá? Embora a gente fale, por exemplo, hoje está frio, hoje está quente, na verdade, essas colocações usuais, elas não correspondem às grandezas físicas específicas que a gente deveria usar, tá? Então, quando a gente fala de temperatura, de termometria, aliás, né, a gente tem que saber, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar nisso é o que é calor e o que é temperatura, tá? Então, quando a gente fala, hoje está calor, na verdade, não é que hoje está calor. Hoje, a gente tem uma temperatura elevada, tá? São coisas diferentes. Essa temperatura elevada nos faz ter a sensação, né? Nos faz esse sentir, digamos, entre aspas, calor, tá? Por que as coisas são diferentes, ó? Quando a gente fala de calor, as equações de calor, eu tenho que sempre lembrar que calor é sempre, é uma energia, tá? Então, se a gente determinar calor, calor sempre vai ser uma energia. Mas que tipo de energia? Se a gente está falando de calor, então eu tenho que entender que esse calor é uma energia térmica, tá? Então, sempre essa energia térmica se refere a esse calor. Só que para a gente ter esta sensação de calor, significa que esta é uma energia térmica em trânsito, tá? Então, sempre que a gente sente esse calor, a gente tem que dizer que essa sensação de calor que nós temos é uma energia térmica em trânsito, tá? E ela sempre vai existir quando tem uma diferença de temperatura. Senão, a gente não sente calor, tá? O que significa você sentir calor? Significa que a temperatura do ambiente, de certa forma, está mais alta do que a temperatura do teu corpo. Então, como a temperatura do ambiente está mais alta do que a temperatura do teu corpo, a tendência é que a gente entre em equilíbrio térmico. E aí, essa energia, ela começa a passar de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, que é o caso do nosso organismo, tá? Então, quando a gente fala de calor, então eu tenho que sempre lembrar isso, ó, que calor é sempre uma forma de energia em trânsito, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, em trânsito de um corpo de menor temperatura, né, para outro, um corpo de maior, né, peraí, maior temperatura para outro de menor temperatura, tá? Então, é isso que acontece sempre, ó. Eu vou ter um corpo que tem uma temperatura mais alta,
e vai estar cedendo calor para um corpo de menor temperatura, tá? Então, essas são as condições que eu preciso saber. E o que, que é temperatura, então? Toda vez que eu me referi à temperatura, tá? Ela é, na verdade, uma grandeza física que mede o quê? Que mede o grau de agitação térmica dessas partículas que constituem o corpo, ou das moléculas que constituem o corpo, tá? Então, eu posso dizer que temperatura, ó, é o grau de agitação térmica das moléculas, né? Moléculas ou partículas, enfim, tá? Que constituem o corpo, tá? Então, vejam, gente, ó, existe uma diferença básica entre calor e temperatura, tá? Sempre vai existir, vocês têm que entender essas diferenças aqui para que a gente possa depois determinar as grandezas, essas grandezas físicas que a gente vai ver nas escalas termométricas e depois lá nas transferências de calor, tá? Então, o que que acontece, ó? Calor é sempre uma energia, tá? Uma energia térmica em trânsito, e temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas. Então, vejam bem, ó, se a gente sair por aí dizendo assim, ó, ah, mas então frio, o que que é frio? Frio é uma grandeza que não existe, tá? O frio, o que que é? O frio é a sensação de perda de calor. Então, teoricamente falando, né, fisicamente falando, quando a gente falar assim, ah, hoje eu estou sentindo frio, na verdade eu não posso dizer isso, tá? Fisicamente falando, essa grandeza frio não existe. O que que eu teria que falar então? Hoje eu estou perdendo calor, né? Claro que soa meio estranho, né? Se você vai chegar para uma pessoa e vai dizer, ah, eu estou com frio, você vai chegar para ela e dizer, ah, hoje eu estou perdendo calor, de repente ela queira receber esse teu calor mais efetivamente, né? Então tem que tomar esses cuidados, certo? Mas sempre que a gente pensar em calor e temperatura, é isso que vocês têm que lembrar, tá? Que fisicamente falando, o que que acontece? Calor é sempre uma energia térmica em trânsito. E se for uma energia térmica em trânsito, essa transição de calor, tá? Essa transição de energia, ela acontece sempre de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura, tá? E a temperatura, então, o que que é? É o grau de agitação térmica das moléculas, ou seja, quanto mais agitadas, quanto mais vibração eu tiver no corpo, maior é a quantidade de calor existente aí, então mais alta será essa temperatura, tá? É a mesma coisa da gente pensar assim, ó. Tente imaginar quando as coisas estão frias, por exemplo, tá? As partículas estão bem juntas aqui, como se fossem os meus dedos, ó. As partículas estão juntas e elas mal e mal se mexem. Conforme você for aquecendo isso, tá? Elas vão começando a vibrar mais rapidamente e elas vão se afastando umas das outras. E quanto maior for essa agitação, tá? Maior é a temperatura desse corpo. Então, sempre que eu pensar nesse sentido, calor sempre vai ser uma forma de energia, tá? E essa energia tem que ser uma forma de energia em trânsito, e ela vai passar sempre de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura, e temperatura vai ser o grau de agitação térmica dessas moléculas, tá? Quanto mais frio essas moléculas estiverem, menos elas se movimentam, tá? E aí tem uma coisa que a gente conhece como zero absoluto, que nós vamos ver mais definitivamente depois, tá? O que que seria esse zero absoluto? Seria a menor temperatura possível de ser atingida, que a gente conhece como zero Kelvin, né, nas nossas escalas, tá? Mas depois, quando eu falar da temperatura Kelvin, eu vou falar mais especificamente dessa agitação ou do zero absoluto, tá? Então, se a gente conhece essas diferenças aqui de calor e temperatura, tá? Então, a gente consegue falar da questão das medidas, certo? Como é que eu vou medir esse grau de agitação térmica, então, tá? Então, eu vou falar das medidas de temperatura, certo? Então, quando a gente fala de medida de temperatura, o que que eu conheço como essas medidas de temperatura? Como é que eu vou medir essa agitação térmica, né? Como é que eu vou fazer essa medida de agitação térmica dessas moléculas? Então, toda vez que a gente for fazer essas medidas de temperatura, o que que a gente vai usar? A gente vai usar um termômetro,
tá? Então, termômetro. A gente mede essa temperatura obrigatoriamente, né? A gente vai ter um termômetro aí de medição. É claro que hoje já existem termômetros bem avançados aí, né? Principalmente os termômetros a laser, que a gente consegue fazer essas medidas mais precisas aí, tá? Mas em que consiste esse termômetro, né? O mais básico dos termômetros que a gente tem, os mais antigos, né? Eles consistiam num bulbo de mercúrio, né? Dentro você tinha mercúrio, porque o mercúrio é muito sensível à variação de temperatura, ou seja, ele dilata com facilidade, por isso que a gente usava termômetro. Nos termômetros a gente usava mercúrio. E aí, conforme você faria aquela medição, né? Qual que era a consistência do nosso termômetro lá, né? Eu tinha lá dentro um bulbo, né? Vamos desenhar aqui mais ou menos, ó. Eu tinha um tubinho, certo? Que era calibrado aqui, né? E dentro dessa calibração aqui eu tinha mercúrio, certo? Tá? Esse mercúrio, conforme você fosse aquecendo ele aqui na pontinha, né? Então, o termômetro geralmente tinha um bulbo aqui cheinho de mercúrio. O que que acontece aqui, ó? Quando você aumenta a temperatura do mercúrio aqui, ele dilata com facilidade, então ele vai ocupando mais espaço, tá? E aí, claro, esses termômetros eram graduados aqui, ainda são, né? Eu tenho uma graduação aqui, e conforme esse mercúrio vai dilatando, ele vai aumentando aqui o seu espaçamento. E aí eu consigo medir essa temperatura, tá? Então, sempre que eu tiver, na verdade, a estrutura básica de um termômetro era isso, né? Ou ainda, quando a gente tem termômetros de mercúrio, a maioria deles funcionam dessa forma aqui, né? Por que mercúrio? Porque ele é sensível a essa variação de temperatura. É um metal, né? O mercúrio é um metal, e por sinal conduz especificamente calor com facilidade. E aí eu conseguia fazer essa variação de escalas aqui muito facilmente, tá? E aí, dependendo da região onde eu estava, eu podia ter várias medidas de temperatura, né? Esses termômetros, eles podiam ser graduados aí em várias escalas. E surgiram-se muitas escalas, enfim, tá? Houveram, né? Muitas escalas termométricas. Então, hoje, as escalas que a gente mais conhece, tá? São as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá? Então, agora a gente vai falar especificamente dessas escalas termométricas, certo? O que termométrica? Como é que elas se comportam, né? Como é que eles faziam essas medidas nessas escalas termométricas, então? O que acontecia quando para você determinar ou para você fixar uma escala, para você fazer uma escala termométrica? A gente tinha que escolher especificamente 2 pontos, tá? O primeiro passo era escolher 2 pontos específicos, que era a temperatura de fusão de uma substância, geralmente a gente usava água, né? Então, qual que era a temperatura de fusão do gelo, por exemplo, né? Que aqui o gelo começasse a derreter, então, né? Eu vou pôr aqui, ó, fusão de gelo, né? E a temperatura de ebulição, tá? Ebulição da água, no caso, né? Então, o que acontece aqui, ó? A água, certo? Quando a gente fala nisso aqui, ó, então, quando o gelo começava a derreter, né? Essa era a nossa temperatura de fusão, e quando a água começava a ferver, certo? Mas essas escalas, elas tinham que ser feitas ao nível do mar, tá? Eu até vou pôr aqui, ó, ela é feita ao nível do mar, tá? Porque se a gente não fizer ao nível do mar, elas vão ter algumas diferenças aí, certo? Depois eu vou tirar as fotinhos e mando isso para vocês. É só para ir eu escrevendo e vocês irem entendendo e depois ficar com um esqueminha aí para anotar no caderno. Então, vejam, ó, como é que eles faziam essas escalas, tá? Então, a primeira coisa, todas as escalas, elas precisam ter 2 pontos específicos, que são os pontos de fusão e os pontos de ebulição, tá? Hoje a gente conhece, por exemplo, né, na nossa escala que é graus Celsius, né, que é a nossa escala Celsius, a gente conhece, né, que o nosso ponto de fusão do gelo, né, é 0 graus Celsius, né?
e o ponto de ebulição da água, né? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, tá? Isso é o que a gente conhece hoje, né? O nosso ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Mas como é que a gente determina, então, como é que a gente faz essa escala termométrica, tá? Como é que a gente relaciona essas escalas? Então, vamos fazer aqui, tá? Como é que eu vou relacionar essas escalas, então, tá? Eu vou fazer assim, relacionar as escalas, tá? Então, no relacionamento das escalas, primeiro eu tenho que definir, tá, o que, que é cada uma dessas nossas escalas. Então, se eu for definir essas escalas, eu vou ter primeiro, tá? Vamos definir a nossa escala, que é a nossa escala usual, que é a que a gente usa, que é a escala Celsius, tá? Então, se a gente for determinar essa nossa escala Celsius, que é aquilo que nós determinamos, né? Então, eu até vou pôr aqui, ó, é uma escala, né? É a nossa escala usual, ou seja, a maioria dos países que falam português, os países aqui da América Latina, nós usamos a escala Celsius, né? E essa nossa escala Celsius, ela é medida em grau C, né? Ou graus centígrados. Eu já vou mostrar para vocês por que é centígrados, né? Graus Celsius, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Na nossa escala Celsius, a gente tem o ponto de fusão, que eu já falei para vocês aqui, é 0 graus, né? E o ponto de ebulição é 100 graus. Ou seja, o nosso termômetro na escala Celsius, né? Ele é centígrados por quê? Porque se a gente pegar aqui, ó, ele vai de 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão, até 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição. Então, ela é dividida em 100 partes iguaizinhas aqui, ó, tá? Então, o nosso termômetro da escala Celsius, ele é dividido em 100 partes iguais, tá? Porque ele vai de 0 a 100. A outra escala que nós conhecemos, tá? Que é a que a gente dificilmente, pouco usa, mas nos filmes a gente vê muito, que é a escala Fahrenheit, tá? Então, essa escala aqui, ó, Fahrenheit. Acho que é assim que se escreve, tá? Então, essa escala Fahrenheit, a gente tem ela como escala, geralmente, tá? São os países de língua inglesa que utilizam essas escalas aqui. Essa escala, na escala Fahrenheit. Então, eu vou pôr aqui que são os ingleses, a maioria deles, né? Estados Unidos, Inglaterra, Europa, tá? A maioria usa isso daqui. A gente mede em graus F também, tá? Para a escala Fahrenheit. E ela tem o quê? Como ponto de fusão, ó, o ponto de fusão é 32, tá? Graus Fahrenheit. O ponto de fusão do gelo é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água, o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit, tá? Então vejam que existe uma diferença, ó. A escala Celsius, o ponto de fusão é 0 e ebulição é 100. Então, ela é dividida de 0 a 100, ou seja, 100 partes iguais. O Fahrenheit, ó, o termômetro da escala Fahrenheit, não é assim. Ela vai ser o quê? 32 graus Fahrenheit para o ponto de fusão e 212 graus Fahrenheit para o ponto de ebulição, tá? Isso significa o quê? Que esse termômetro aqui, ó, aqui eu dividia ele em 100 partes iguais, né? Vamos por aqui, ó, tá? Eu dividia esse termômetro da escala Celsius em 100 partes. O termômetro da escala Fahrenheit eu vou dividir em 180 partes, ó, tá? Então, eles não são correspondentes um por um. Por quê? Porque o Fahrenheit eu divido em 180 partes iguais, porque vai de 32 a 212, e o Celsius eu vou dividir em 100 partes iguais, que é de 0 a 100. E a última das escalas que a gente vai fazer aqui, ó, é a escala Kelvin, tá? A escala Kelvin, ela é uma escala utilizada no sistema internacional, tá? No SI, no sistema internacional. E ela é conhecida como a escala absoluta, tá? Por que que ela é conhecida como escala absoluta?
Porque essa escala absoluta aqui, ó, ela não é graus Kelvin, tá? É só Kelvin. Eu vou medir em graus Celsius, em graus Fahrenheit, mas eu vou medir em Kelvin. Essa escala absoluta, ela é utilizada em qualquer coisa que você tenha no sistema internacional. Por quê? Porque ela não admite temperaturas negativas, tá? O zero absoluto, ou seja, o zero Kelvin, é a menor temperatura possível de ser atingida, tá? Quem assistiu aquele filme Um Dia Depois da Manhã, tem uma cena do filme lá que mostra quando o carinha entra na biblioteca lá e tem um pico de baixa temperatura, tudo para, as portas congelam, até a bandeira lá dos Estados Unidos para de tremular. Por que que ela para com o vento? Ou seja, a temperatura é tão baixa e tão próxima ao zero absoluto, ao zero Kelvin, que eu não tenho nenhum tipo de movimento. Lembra que eu falei antes? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. O quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, maior é a temperatura. O que significa o meu zero absoluto? Que essas moléculas não conseguem se movimentar. Então, quando cessa o movimento, quando eu não tenho mais nada de movimento, eu tenho a temperatura mínima que eu posso atingir, tá? Então, essa minha temperatura eu conheço como zero absoluto, ou zero Kelvin, tá? Então, por isso que o zero K, tá? Não é um ok, é zero Kelvin aqui. Quando eu chego a zero Kelvin, esse meu zero Kelvin é a minha temperatura absoluta, tá? Então, a temperatura Kelvin, ela não admite temperaturas negativas, por quê? Porque eu vou ter o ponto de fusão, tá? O ponto de fusão vai ser 273, tá? E o ponto de ebulição vai ser o 373, ó, 273 Kelvin para fusão, 273 para fusão, 373 para ebulição. Então, vejam como é que fica o termômetro na escala Kelvin. Esse termômetro que eu vou desenhar na escala Kelvin, ele vai de 273 Kelvin, que é o ponto de fusão, até 373 Kelvin, que é o ponto de ebulição. Então, esse aqui também, ó, ele é dividido em 100 partes, tá? Ele também é um termômetro centígrado, né? Porque ele é 100 partes iguais. Só que vejam a diferença. É de 273 a 373, enquanto a escala Celsius é de 0 a 100, tá? Então, também são 100 partes iguais. Por que eu desenhei os três termômetros para vocês? Porque agora eu posso fazer uma relação entre esses três termômetros, para mim poder fazer as transformações termométricas. Eu posso transformar graus Celsius em Fahrenheit, graus Fahrenheit em Kelvin, Kelvin em Celsius, Celsius em Kelvin, Fahrenheit em Kelvin, enfim, né? Eu posso fazer uma conversão dessas escalas aqui. E se eu quisesse fazer uma escala minha, por exemplo, né? Se eu quisesse fazer uma escala da Rose aí, o que eu ia escolher? Eu podia escolher, como é que eu vou fazer uma escala minha? Eu vou escolher um ponto de fusão e vou escolher um ponto de ebulição, né? A água, o gelo derrete a tantos graus e ferve a tanto. E aí eu posso fazer uma escala minha, se eu quiser, medir as temperaturas, desde que depois eu consiga fazer uma relação com uma dessas três escalas aqui, que são utilizadas mundialmente, tá? A escala Celsius é amplamente utilizada, principalmente por nós, né, aqui na América do Sul, principalmente, né, países portugueses, enfim. Fahrenheit é geralmente nos países de língua inglesa, né, em homenagem ao Lord Fahrenheit aqui, e Kelvin, que é homenagem ao Lord Kelvin também, que é um dos caras aí da termodinâmica e da termometria, tá? E esse Kelvin, então, a gente usa para qualquer coisa que a gente for escrever cientificamente no sistema internacional, a temperatura deve ser dada em graus Kelvin. Em graus, não, desculpe, né? Em Kelvin, tá? Kelvin não usa graus. Como é que eu vou relacionar, então, esses três termômetros? Prestem atenção aqui, ó, tá? É muito fácil de fazer se vocês entenderem o início, que aí depois vocês fazem qualquer coisa de conversão de escalas. Vejam bem, ó, eu vou desenhar aqui um do lado do outro os três termômetros para vocês perceberem as relações, ó. Eu vou desenhar aqui o termômetro da escala Celsius, tá? Ele vai de quem? De 0 graus Celsius a 100, né? O termômetro da escala Fahrenheit, que vai de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit, e o termômetro da escala Kelvin, tá? Que vai de 273 Kelvin
a 373 Kelvin, tá? Então, olha, eu desenhei os 3 termômetros aqui, ó. O Celsius, o Fahrenheit, né? Fahrenheit e o Kelvin, tá? Então, eu tenho os 3 termômetros aqui. Como é que eu vou fazer agora a minha relação de escalas, ó? Existe uma temperatura que elas se equivalem, tá? É como se eu passasse uma linha reta aqui, ó. Eu tenho uma temperatura em graus Celsius, que é igual em Fahrenheit, que é igual em Kelvin, tá? Então, eu vou ter uma temperatura em Celsius que corresponde à mesma temperatura em Fahrenheit, que corresponde à mesma temperatura em Kelvin. Como é que eu vou fazer isso, tá? Como é que eu faço essa relação? Então, vejam como é fácil. Eu vou fazer uma relação de proporção. Eu vou pegar a temperatura em Celsius menos a temperatura de fusão, tem que ser proporcional à temperatura de ebulição menos fusão, tá? Ó, vou pegar isso aqui menos isso, sobre isso menos isso. Então, vai ficar assim, ó. C menos zero sobre 100 menos zero, ó. Temperatura em Celsius menos o ponto de fusão é proporcional aqui, né? Ou sobre, eu posso fazer uma proporção de 100 dividido menos zero, tá? Tem que ser igual a quem? A mesma proporção que eu fiz antes, ó. A temperatura em Fahrenheit menos 32, então F menos 32, dividido pelo ponto de ebulição menos o de fusão, ó, tá? Então, vai ficar quem? 212 menos 32. Tem que ser igual a quem? A temperatura Kelvin, ó. A temperatura em Kelvin menos 273, proporcional a quem? Ao ponto de ebulição menos o de fusão, ó. Então, 373 menos 273, ó. Agora eu só resolvo isso aqui. C menos zero fica C, 100 menos zero fica 100. Igual. F menos 32, eu vou deixar F menos 32. 212 menos 32, 180, né? K menos 273 fica K menos 273 sobre 100, né? 373 menos 273. Agora eu posso simplificar aqui, ó, né? Se eu dividir por 10, ó, todos eles por 10 eu posso tirar um zero. E se eu dividir de novo tudo isso por 2, ó, tudo que tiver debaixo dele, eu tenho que dividir todos, né? Teoricamente, eu posso fazer isso, matematicamente. Como é que fica, então? Fica C, 10 dividido por 2 fica 5, igual F menos 32, né? Ó, F menos 32, 18 dividido por 2 fica 9, igual a K menos 273, dividido por 10 dividido por 2 fica 5, né? Então, olhem aqui, ó. Essa relação aqui é a nossa relação das 3 escalas, tá? O que que significa isso? Que se eu quiser transformar Celsius em Fahrenheit, ó, eu uso essas duas. Ó, eu tenho Celsius e tenho Fahrenheit. Se eu quiser transformar Celsius em Kelvin, ó, eu uso essas duas. Se eu quiser transformar Fahrenheit e Kelvin, eu uso essas duas, tá? Então, eu uso sempre duas de cada vez, tá? Eu posso transformar uma em outra e assim sucessivamente, usando essa relação aqui. Mas observem uma particularidade, ó. Se eu quiser saber a temperatura em Celsius e a temperatura em Kelvin, né? Ó, se eu relacionar Celsius com Kelvin, fica bem fácil, ó. Se eu tiver que relacionar só a temperatura em Celsius, ó, tá? Se eu pegar a temperatura em Celsius com a temperatura em Kelvin, ó, se eu pegar essas duas em específico, o que que eu vou ter aqui, ó? Deixa eu fazer de outra cor, ó. Se eu tiver C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5 também, eu posso simplificar esses dois 5 aqui, ó, né? Porque é um denominador, ó. E eu vou ficar o quê? Se eu quiser transformar Celsius em Kelvin, ó, é só eu pegar a temperatura em Kelvin, menos 273, eu vou ter a temperatura em Celsius. Se eu quiser saber a temperatura em Kelvin, ó, é só eu pegar a temperatura em Celsius e somar
273. Isso aqui vocês devem lembrar. Professora, Oi. a senhora vai deixar a gente copiar isso aí ou vai mandar uma foto para a gente depois? Eu mando uma foto porque daí fica mais fácil, né? Tá, ok. Tá? Daí eu vou terminar aqui, daí depois, enquanto vocês forem fazendo os exercícios, eu passo a fotinho, daí vocês vão copiando, tá bom? A não ser que vocês queiram copiar agora. Pode ser a foto ou... Então, olhem aqui. Fica mais fácil, né? Tá? Eu passo a fotinho depois, para deixar lá no grupo. Então, olhem, o que que acontece aqui, ó? Lembram lá do ensino médio que a gente, quando estudava principalmente a teoria dos gases, a gente precisava da temperatura em Kelvin, ó. Então, como é que a gente fazia? Era só pegar a temperatura em Celsius e somar 273, tá? E aí a gente tinha a temperatura em Kelvin, tá? Então, de Kelvin para Celsius, ou de Celsius para Kelvin, a gente tem uma, mais fácil essas duas aqui, né, ó. Aqui você tem Kelvin e você precisa Celsius, aqui você tem Celsius e precisa Kelvin, tá? E aqui você pode fazer a Celsius com Fahrenheit e a Kelvin com Fahrenheit, se você quiser, tá? Então, vejam, ó, quando a gente precisa fazer essas escalas, é assim que a gente faz. Agora, vamos pensar assim, ó, se eu quisesse fazer uma escala minha, tá? Ou vamos pensar uma escala que a gente fosse meio maluco lá e quisesse fazer uma escala para agronomia, por exemplo, né? O que que a gente ia fazer, ó? Por exemplo, se eu quisesse desenhar uma escala para agronomia, eu ia fazer isso aqui, ó, a minha escala de agronomia, né? Eu ia ter uma temperatura A aqui, da agronomia, e aqui eu podia dar valores, né? Por exemplo, eu podia dar um valor, sei lá, vamos pensar assim, ó, uma loucura aqui, ó, vamos pôr 10 graus A para a temperatura de fusão e 80 graus A para a temperatura de ebulição, né? Aí eu posso relacionar essa temperatura aqui, por exemplo, com a temperatura em Celsius, ó. Eu coloco o Celsius aqui, que é 0, e aqui é 100, né? Porque essa aqui eu sei, ó. Essa aqui é a temperatura em Celsius, né? Que é aquela minha que eu tinha aqui, ó. Então, se eu quiser fazer uma escala minha, né? Ficar me bobeando aí, fazer uma escala minha, fica fácil, ó. Quem que eu vou fazer? A menos 100 sobre, aliás, A menos 10 sobre 80 menos 10. C menos 0 sobre 100 menos 0, né? E ficava assim, ó. 10 menos A sobre, aliás, desculpe, A menos 10, né? A menos 10 sobre 80 menos 10, ficava igual a C menos 0 sobre 100 menos 0. Então, aqui ia ficar A menos 10 sobre 70, era igual a quem? A C sobre 100, ó. Aí eu simplificava os dois zeros aqui, eu podia fazer a minha escala, né? Então, a minha escala ficaria como? Ficaria A menos 10 sobre 7 igual a C sobre 10, né? Então, eu podia fazer uma escala minha qualquer aqui, ó. Então, sempre que vocês quiserem fazer uma escala termométrica e genérica, por exemplo, tá? Você pega sempre quem? Um ponto de fusão e um ponto de ebulição. E vai existir uma temperatura que ela tem que se igualar aqui com as escalas, tá? Então, é sempre muito tranquilo de fazer as equações, ó, porque as transformações, né? Porque sempre vocês vão usar essas escalas aqui, tá? Por exemplo, ó, vamos fazer um exemplo aí que vai ficar mais fácil para vocês entender, tá? Vou fazer o exercício 1 lá da lista, tá? Como exemplo para vocês, ó. Então, quem que é o meu exercício 1 da lista? Deixa eu pegar lá para ler, que daí vai ficar mais fácil. Se eu for fazer o exercício 1 lá da lista que vocês têm para fazer agora, ó, o que que eu tenho lá? Lista de exercícios e escalas termométricas. Quem já acessou lá no Moodle, né? Vocês têm lá a listinha lá como tarefa, tá? Tem 13 exercícios. Tem algumas de cálculo e outras para vocês responderem, certo? Então, olhem lá, ó. O primeiro exercício que vocês têm lá diz assim, ó. No Rio de Janeiro, a temperatura ambiente chegou a atingir, no verão de 98, 49 graus Celsius, ó. Então, eu tenho uma temperatura em Celsius de 49 graus Celsius, ó. Qual seria
o valor dessa temperatura se fosse lida num termômetro na escala Fahrenheit, ó. Então, em Fahrenheit, quanto que seria essa minha temperatura, tá? Então, é isso aqui que eu preciso, ó. Eu tenho 49 graus Celsius e preciso transformar para Fahrenheit. Então, vejam bem, ó. Quem que eu vou usar das minhas equações? Ó? Eu tenho 49 graus C, que é graus Celsius, e preciso transformar para Fahrenheit, ó. Então, são essas duas aqui que eu vou usar. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, isso aqui fica simples de usar, tá? Eu vou fazer aqui, ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, né? Eu tenho a temperatura C, que é 49 graus. Então, eu vou substituir aqui, ó, 49 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Matematicamente, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Multiplicar cruzado, né? Então, vamos multiplicar ali, ó. 49 vezes 9, né? Então, vai ficar aqui, ó, 49 vezes 9, 441, igual. Aqui eu tenho que, lembre que aqui eu preciso multiplicar, né, ó, o 5 pelo F e o 5 pelo 32, tá? Tem que lembrar disso. Então, vai ficar quem? 5 vezes F, 5F, menos 5 vezes 32, 160, né? Agora, isso aqui tá negativo, passa para cá positivo. Então, vai ficar quem? 441 mais 160 igual a 5F, né? Então, 441 mais 160 vai dar 601 igual a 5F, né? Ou seja, F vai ser 601 dividido por 5, dividindo isso, então, 601 por 5 vai dar 120, ó, 120,2 graus Fahrenheit, tá? Ou seja, o que acontece? Qual que é a resposta disso aqui, ó? Significa que 49 graus Celsius equivalem a 120,2 graus Fahrenheit. Claro, gente, ó, pensem comigo assim, hoje a gente tem diversos equipamentos, já até no celular, que você consegue pôr lá a temperatura e fazer a conversão, né? Você pode medir em Celsius, em Kelvin, em Fahrenheit, tá? Mas vocês têm que entender o quê? Que sempre que você for medir uma temperatura em Fahrenheit, o valor dessa temperatura sempre vai dar maior do que a temperatura em Celsius, tá? E pode dar negativa? Pode dar negativa. A única que não pode dar negativa é a Kelvin, tá? Kelvin é a escala do zero absoluto. Então, você nunca vai ter temperaturas em Kelvin negativa. Em Celsius e em Fahrenheit, você pode ter temperaturas negativas, tá? Mas em Celsius e em Kelvin, você nunca vai ter temperaturas negativas, certo? Ó, então, esse é o exercício 1. Deixa eu ver um outro aqui. Se fosse ao contrário, né? Se você tivesse o F e precisasse do C, aí você já pode diminuir aqui, ó. Pega o valor de F menos o 32, e daí depois multiplica cruzado para você achar o valor de C, tá? Como, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, a número 3, vocês têm 14 graus Fahrenheit, ó. Qual é essa temperatura na escala Celsius, tá? Então, você vai colocar o 14 aqui e vai achar o C daqui, tá? Então, é a mesma coisa. Vou fazer uma de... Ali tem, deixa eu ver, de Fahrenheit para Kelvin, né? Por exemplo, a questão número 12, tá? Ó, vou pôr aqui o exercício 12, tá? Ó, o exercício 12 me diz assim: um líquido está a uma temperatura de 59 graus Fahrenheit, ó. Então, eu tenho F, que vale 59 graus Fahrenheit. Qual é essa temperatura na escala Kelvin, ó? Tá? Então, é isso que eu tô pedindo, ó. Quanto vale essa temperatura na escala Kelvin? Então, ó, eu tenho Fahrenheit, deixa eu virar aqui um pouquinho. Eu tenho Fahrenheit e preciso de Kelvin, né? Então, vejam, ó, quem que eu vou usar aqui, ó? Se eu tenho Fahrenheit e preciso Kelvin, são essas duas aqui que eu vou usar. Então, eu vou usar quem, ó? F, que é a Fahrenheit, menos 32 sobre 9, tem que ser igual à temperatura Kelvin, menos 273 sobre 5.
tá? Essa é a minha formulazinha lá que eu relacionei antes. Então, agora eu vou substituir, ó. Quanto vale o meu F? 59. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Vai ficar 59 menos 32 sobre 9, igual a K menos 273 sobre 5, ó. Então, agora eu vou diminuir aqui, né? 59 menos 32 vai dar 27, tá? Sobre 9, igual a K menos 273 sobre 5, ó. Se eu quiser dividir aqui, ó, vejam que aqui vai ficar mais fácil eu dividir, porque é um número divisível, né? Ó, antes aqui em cima eu não dividi, porque já ia dar um número quebrado, tá? 49 por 5, né? Mas aqui eu já posso dividir, ó. 27 dividido por 9, quanto que dá? Vai dar 3, né? Ó, então, se eu fizer essa divisão aqui, fica assim, ó. 3 igual a K menos 273 sobre 5, ó. Daí fica mais fácil de eu multiplicar cruzado, né? Porque aqui embaixo desse 3 tem 1, ó. Então, fica 3 e 5 dá 15, vai ser igual a K, né? Porque vezes 1 vai dar K, 273 vezes 1, 273, né? Então, eu vou fazer para cá aqui, ó, só para não usar outra folha. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Esse é negativo, passa para cá, positivo, né? Então, eu vou ficar com K igual a 15 mais 273, né? Então, 15 mais 273, eu vou ter aqui 288 Kelvin, tá? Lembre que Kelvin não vai o graus aqui, tá? Kelvin é só Kelvin, quem é graus é Fahrenheit e Celsius, certo? Então, vejam, ó, qual que é o segredo sempre, gente? Vocês interpretar o problema, né? Para saber aonde você tem, quem você tem e quem você quer para você usar aquela equaçãozinha lá. Vou fazer um de Celsius e Kelvin aqui para vocês também, ó, para ajudar um pouquinho. Olhem lá, ó, por exemplo, o exercício número 7, tá? O exercício 7, vou fazer aqui. Exercício 7, ó, tá? O 7 me diz assim, ó, um corpo se encontra a 27 graus Celsius, ó. Então, o meu C vale 27 graus Celsius, né? Temperatura em Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Kelvin. Então, eu preciso saber quanto ela vale em Kelvin. Então, vejam, ó, se eu preciso saber quanto que ela vale em Kelvin, o que que eu vou usar? Vou usar as minhas equaçõezinhas lá de novo, ó. Lembra que eu falei que Kelvin e Celsius são uns casos especiais? Se você usar isso aqui, não muda nada, tá, gente? Vai dar certo também. Mas, ó, eu tenho Celsius e preciso da escala Kelvin. Então, é só eu fazer o quê? Pegar a temperatura em Celsius e somar 273, ó, tá? Então, eu já posso fazer direto se eu quiser. Eu vou pegar Kelvin, vai ser o Celsius mais 273, ó. Então, quem que vai ser o meu Kelvin? 27 mais 273, ou seja, o meu Kelvin vai ser 300K. O que que significa isso? Que 27 graus Celsius equivalem a 300 Kelvin. Se vocês usarem a fórmula inteira, gente, ó, se vocês não lembrarem, só tem essa aqui, ó, tá? Então, eu pego quem? Pego Celsius e pego Kelvin, né? Então, olhem como fica fácil, ó. É C, a mesma coisa, né? Ó, C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5 também, né? Ó, sempre que eu tiver uma igualdade de fração com denominador igual, eu posso simplificar os denominadores, ó. Então, vai ficar quem aqui? O C, que é 27, né? Ó, igual ao K, que eu preciso, menos 273. Era menos, vem para cá, mais. Então, eu vou ficar com K igual a 27 mais 273, ou seja, é exatamente a mesma coisa, né? 300 Kelvin, ó, tá? Ó, é a mesma coisa do que eu fiz antes. Mas vocês podem escolher. Eu, particularmente, acho mais fácil sempre fazer aqui. Mas se vocês quiserem sempre usar essa relação das três aqui, para não confundir, vocês podem também, tá? Que vai dar sempre a mesma coisa que vocês têm aí. Ok, gente? Então, ó, ali eu já resolvi alguns exercícios para vocês. Então, agora vocês têm a lista lá para resolver, né? Tem 13 exercícios lá que vocês podem estar resolvendo. Então,
eu expliquei agora a matéria, tá? E aí agora vocês podem tirar as dúvidas, eu vou parar a gravação para postar lá na aula, postar as fotinhos aqui, certo? E aí vocês podem ir tirando as dúvidas aqui comigo e fazendo a lista, certo? Amanhã, na aula de amanhã, que a gente tem às 4 amanhã, né? Eu corrijo esses aqui, tiro as dúvidas que vocês têm e a gente continua falando um pouquinho daí amanhã sobre trocas de calor, tá bom? A gente continua na parte de termometria e calorimetria amanhã, ok?